Meus queridos amigos, a passagem das Escrituras para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10, nós leremos o versículo 1. Mateus, capítulo de número 10, este versículo 1. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Bem, nós retornamos às nossas considerações deste Evangelho do Senhor Jesus Cristo através de Mateus. E com gratidão a Deus nós chegamos em nossas considerações até este capítulo de número 10. E em nossos estudos nós temos visto até aqui uma grande obra do Senhor sendo realizada e registrada por Mateus. E nós chegamos aqui a este capítulo de número 10, onde uma nova seção, uma nova dimensão na narrativa de Mateus é iniciada. Mateus inicia no versículo 1 com o chamado e a comissão dos 12 discípulos do Senhor Jesus Cristo. E então no versículo 2, o envio desses 12 discípulos como apóstolos. E há então a partir de aqui, desse momento, desse registro, uma mudança significativa na narrativa de Mateus a respeito do ministério do Senhor Jesus Cristo. Aqui começa um momento muito importante, um momento crucial, nevrálgico no treinamento dos discípulos, dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E o que nós temos aqui, na verdade, é uma nova fase no ministério do Salvador, onde, ou melhor, quando o Salvador dá aos seus discípulos a autoridade, a comissão e os envia a realizar exatamente as mesmas coisas que ele estava realizando até aqui: pregar o Evangelho, curar pessoas, expulsar demônios, proclamar o reino de Deus. E o que nós iremos fazer nesses próximos estudos é seguir através dos detalhes contidos nesses primeiros 6, 7, 8 versículos. Primeiro sobre o chamado dos 12 apóstolos, a comissão deles, nós veremos um pouco a respeito da personalidade, do caráter de cada um deles, caráter individual, ministério individual também. Então, na sequência, o trabalho que eles deveriam realizar, como eles realizaram este trabalho e a maneira como nós devemos copiar a maneira como eles realizaram esse trabalho. E, por último, a exortação do Senhor à prudência, à vigilância, também quanto às aflições que, como evangelistas, ministros de Cristo, eles deveriam sofrer. Queridos amigos, eu creio que nós iremos aprender muito, coisas profundas, coisas preciosas neste capítulo de número 10. Eu realmente espero que a palavra de Deus chegue até você, não meramente como um estudo da palavra de Deus, mas que ela toque a tua alma e que ela te mova e te faça perceber com clareza e agir com maior clareza quanto ao chamado e a responsabilidade de um discípulo de Cristo Jesus. É por isso que a palavra de Deus está aqui. Não meramente para o nosso aprendizado intelectual, mas para uma vida voltada ao Senhor. Eu tenho certeza que ao longo desses estudos, nós iremos aprender muita coisa sobre o discipulado e sobre como discipular, sobre a maneira também como o Senhor ensinou, como o Senhor treinou esses seus 12 apóstolos. Eu espero e eu oro ao Senhor e tenho orado que conforme nós sigamos através desses versículos, a nossa vida seja de fato dramaticamente afetada. E a nossa resposta ao serviço do Senhor para o qual nós somos chamados seja tão grande, tão real, que a partir de agora seja um divisor de águas em nosso serviço, em nossa dedicação a Cristo. Oh, como eu oro por isso. Que os olhos do entendimento e o coração de cada crente esteja sensibilizado pelo Espírito para estas verdades. Bem, o que eu me proponho fazer, como eu mencionei, é trazer nesta tarde uma introdução a este capítulo de número 10, antes de seguirmos, não é, considerarmos versículo por versículo os demais temas. Há algo aqui de gigantesca importância para os nossos dias. Há algo nesses primeiros 2 versículos que estabelecerá a base e o pano de fundo para toda a nossa compreensão do ministério do Senhor e dos discípulos a partir daqui, e do significado da obra deles e do significado do nosso chamado ao serviço ao Senhor.
E tudo isso está contido nesta palavra que aparece pela primeira vez aqui no capítulo 10 de Mateus, ou melhor, no Evangelho de Mateus, aparece no capítulo 10, que é a palavra apóstolos. Apóstolos. Nós queremos entender o que é um apóstolo e responder à pergunta: há apóstolos hoje? E assim nós começaremos a analisar a partir deste versículo. Veja o versículo de número 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. É a primeira vez que no Evangelho de Mateus este título é anunciado. Bem, você se recorda em nossa última consideração, no capítulo de número 9, nesses últimos versículos, sobretudo o versículo 36, que o Senhor Jesus Cristo, vendo as multidões imensas, ele levanta os seus olhos sobre aquele vale, aquela pradaria, e ele vê as multidões se aproximando dele. Veja o versículo de número 36. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Ele levanta os seus olhos, ele vê as multidões vindo a ele, homens e mulheres cansados, abatidos na alma, cansados no corpo, pessoas abandonadas pela religião da época, sobrecarregada com a carga legalista dos fariseus e dos líderes religiosos da época, pessoas cansadas no corpo, na alma, uma massa desorganizada de pessoas sem conhecimento da verdade, em uma condição triste, em uma condição penosa, vítimas do pastoreio, veja de vocês, de fariseus e de escribas, ou melhor dizendo, da falta de pastoreio. A alma deles sem cuidado. E estas almas sem cuidado eram atraídas ao Senhor Jesus Cristo e eles o seguiam. E as multidões aumentavam cada vez mais. O Senhor tinha alimentado o corpo deles, o Senhor tinha alimentado a alma deles, o Senhor tinha confortado aqueles homens e mulheres, falado a verdade com consolo. Ele trouxe luz a um povo que andava já há muito tempo em trevas espirituais, e assim o povo naturalmente se apega ao Senhor, como um cachorro abandonado se apega àquele que o resgata, o alimenta, o banha, o cuida, o nutre. Ovelhas que não têm pastor, que precisavam de pastor. E assim, movido por esta visão, não do número de pessoas da multidão, mas da condição delas, que o Senhor Jesus Cristo então diz aos seus discípulos, no versículo 37, então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. A ceifa. O que é a ceifa? Bem, nós vimos domingo passado. A ceifa é a inclinação de mentes e corações para ouvir a verdade de Deus. Essa é a colheita de Deus. A ceifa não é necessariamente a janela 10, 40, 20, 30. A colheita, o campo a ser ceifado, é onde quer que almas, corações estejam inclinados a ouvir e conhecer a verdade de Deus. A ceifa é no seu local de trabalho, em sua vizinhança, em sua família. Esta é a colheita de Deus, e é para dentro desta ceifa que nós entramos. Eles haveriam de entrar em um terreno onde eles não trabalharam, onde eles não plantaram. Quem plantou foi João Batista e os profetas. Quem plantou foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Até aqui este capítulo de número 9, a semente estava crescendo, as multidões estavam ali seguindo a Cristo, inclinadas a ouvir a verdade de Deus, mas haviam poucos trabalhadores. Ele olha para aquelas multidões e vê não somente aquelas multidões, mas ele vê o mundo inteiro como um campo pronto para levar o Evangelho, um campo a ser ceifado. Mas ele diz aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, o mundo inteiro, mas poucos os obreiros. Bem, quantos naquela altura estavam no campo, tinham entrado no meio da lavoura com a foice para colher os grãos que haviam crescido? Quem além de João Batista, talvez aquele homem endemoniado de Gadara que foi enviado por Cristo a Decápolis, talvez uns poucos discípulos não mencionados aqui, e o próprio Senhor Jesus Cristo tinha entrado dentro deste vasto campo para pregar o Evangelho. Eram poucos os ceifeiros, eram poucos os que estavam comunicando com clareza e verdade os pensamentos de Deus, o Evangelho da graça redentora. Quantos estavam pregando, queridos amigos? Bem, haviam poucos. Haviam poucos que falavam com fidelidade e clareza
revelando a mente do Salvador, o seu Evangelho. Na verdade, havia uma abundância de professores e líderes, uma abundância de fariseus e sacerdotes e escribas ociosos, que gastavam todo o seu tempo ensinando às pessoas os seus ritos, os seus costumes meticulosos, como ser um religioso militante, mas os trabalhadores eram poucos. Ele vê as multidões e ele sente em sua alma a agonia daquelas multidões, e movido por esta visão, ele chama então os seus 12 discípulos, versículo 38. E diz a eles: são poucos os obreiros, rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande, que constranja, que envie obreiros para a sua colheita. E que palavras tão tremendas, tão profundas. Ele diz aos seus discípulos que orassem, que clamassem, que suplicassem ao Pai em oração, rogando que Deus enviasse trabalhadores. E o termo é constrangesse, trouxesse trabalhadores para dentro da ceifa. E eles certamente oraram. Eles certamente clamaram. E a resposta de Deus, a oração dos seus servos, vem na sequência, no capítulo 10, nestes versículos: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Versículo de número 3, primeira parte. Versículo de número 5. Jesus enviou estes 12. Versículo de número 6. Mas disse a eles: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino de Deus. Eles clamam ao Senhor, eles oram ao Senhor, eles se dividem, eles dobram o joelho e clamam ao Senhor. Um tempo deve ter passado, porque o versículo 1 do capítulo 10 não segue na sequência cronológica exata do versículo 38 do capítulo anterior. Um tempo havia passado depois deste comando. E eles oram ao Senhor, eles clamam ao Senhor, e a resposta de Deus vem na sequência. Ele chama para o trabalho, veja você, os próprios homens que oraram por trabalhadores. Essa é a maneira de Deus. E os comissiona, e os autoriza, e os envia. Não é tremendo isso? Eu tenho visto muito isso. Se você ler um pouco sobre a história do povo de Deus, dos servos de Deus, de trabalhadores, de missionários, minha própria experiência, eu posso ver isso. Que quando aqueles veem a necessidade diante dos olhos deles, na sua conversão, o seu coração é dilatado para a miséria, a tragédia espiritual das pessoas que os cercam, eles levantam os olhos e veem as pessoas não salvas e entendem que o final daquela vida será condenação. Eles começam a orar e dizer: Senhor, envia pessoas capacitadas para pregar para os meus pais, para os meus irmãos. Traz alguém aqui, Senhor, envia alguém naquela região, naquele lugar. Eles começam a clamar. Normalmente, a maneira como o Senhor faz é que, por ter colocado no coração deles um desejo profundo, uma compaixão como a de Cristo, eles próprios são chamados e levantados para servir ao Senhor. E há tantos e tantos exemplos disso, queridos amigos. Ele vê as multidões, eles também viram a necessidade. Eles são chamados, eles são comissionados, eles são enviados e eles são autorizados a fazerem isso. E ao comissioná-los, ao enviá-los para esse trabalho, eles são nomeados então como apóstolos, versículo de número 2. Ora, o nome dos 12 apóstolos. Bem, no versículo 1 eles são chamados de discípulos. E no versículo 2 eles são chamados de apóstolos. A palavra grega, as duas palavras gregas aqui são diferentes, apóstolos e discípulos, não é? Discípulos, matetais, aprendizes, estudantes, e na sequência eles são chamados de enviados, comissionados. Há uma nova fase, não é aqui? No versículo 1, eles são discípulos ainda. Mas no versículo 2 eles são agora chamados e enviados para levar a mensagem. No versículo 1 ou 2, a palavra apóstolos traz a ideia de que eles são chamados em face. Ou melhor, perdão, no versículo 1, matetais, eles são chamados em face diante do Senhor Jesus, essa ideia, para receberem uma comissão e autorização. Uma permissão, isto é, um ofício. Esse é um chamado oficial.
e chamando os seus 12 discípulos. Não é, oi, vem cá vocês, não, foi um chamado específico. Nós vemos que do meio da multidão, de muitos e muitos discípulos, ele escolheu aqueles que ele quis e os trouxe para estarem consigo. Esse é um chamado oficial por parte do Senhor Jesus Cristo, o Salvador. E aqui neste versículo, ele não somente chama, mas esse chamado é imbuído de uma autoridade e de um poder. Então chega o momento no treinamento dos discípulos, quando eles são comissionados. E a partir daqui é quando eles recebem o título de apóstolos. Na verdade, Lucas nos diz que isso acontece um pouco antes do Sermão do Monte, mas é a partir deste momento que o Senhor os chama oficialmente, que eles recebem o título de apóstolo. Bem, perceba a mudança então nesse chamado de discípulos para apóstolos. Matetais, aprendiz, e agora apostolon, comissionado, enviado em uma missão. Primeiro eles eram aprendizes, e então agora eles são enviados. E essa é a transição que nós encontramos aqui. O Senhor os chama, e o Senhor os coloca pela primeira vez em um encargo de realizar o trabalho que somente Ele tinha realizado até este momento. Veja novamente, versículo 1, e chamando os seus discípulos, versículo 5, a primeira parte, Jesus enviou estes 12, versículo 7, indo pregai, dizendo, é chegado o reino de Deus, curai os enfermos, limpai os leprosos, etc. Eles haveriam de realizar a partir de agora o mesmo trabalho que o Senhor estava realizando. Não é interessante, queridos amigos? É muito interessante. Na verdade, eu não deveria entrar nisso, mas apenas como um pano de fundo, esse não é o primeiro momento que eles são chamados por Cristo. Há 4 momentos em que estes discípulos são chamados por Cristo Jesus. O primeiro deles, é claro, é o chamado de Cristo ao arrependimento e à fé dirigido aos seus apóstolos. Nós lemos sobre isso em João capítulo 1. Mas depois de serem chamados a segui-lo como Messias, o seu Salvador, nós vemos que eles fazem isso, todavia eles voltam para suas ocupações, para o seu trabalho, para a pescaria, para suas casas, para o seu trabalho secular, o que quer que seja. E então vem na sequência da narrativa do Evangelho um segundo chamado, que era de segui-lo para onde quer que ele estivesse, onde quer que ele fosse, para estarem com ele, um chamado a deixarem as redes, a deixarem o lar, a deixarem os seus ofícios e ocupações terrenas, para irem andando com ele em todo lugar onde ele estivesse, junto com ele. Veja Mateus capítulo 4, versículo 18, está aqui o registro. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu os 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, esse não é o primeiro chamado, mas o segundo, mas o chamado para estar com ele, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E aqui está este chamado oficial, então, meus queridos amigos, o chamado para deixar tudo e tornarem-se discípulos, aprendizes. Mas é claro, haviam muitos outros discípulos também, junto com estes discípulos. Nós lemos sobre os 70, sobre os 120, haviam mais do que 12. O Senhor chamou, vários para estar com ele, observando, aprendendo junto com ele. Mas no meio desses muitos discípulos aprendizes, havia um grupo especial que o Senhor irá então chamar. E aqui está a terceira fase do chamado. O Senhor chama então estes 12, os primeiros eu acabei de mencionar, e nós vemos na sequência Mateus e os demais, etc. Entre os muitos discípulos, ele separa 12 para estarem próximo dele, para serem então os seus discípulos e na sequência os seus enviados. Então nós chegamos à terceira fase do chamado ou treinamento desses discípulos, que é o treinamento prático. Se eles eram médicos de almas, eles tinham em parte concluído o seu ensino teórico, aprendizado teórico, e aqui é o momento da residência médica. Eles devem ir aos doentes espirituais, eles devem levar a cura, eles devem curar os seus corpos e a alma, levando o evangelho da graça redentora de Cristo Jesus. Esse é o momento de ir ao campo da residência, de colocar em prática o que eles haviam aprendido. Você percebe o treinamento de Cristo sobre os seus discípulos aqui. Não há bagunça nos evangelhos, há uma ordem precisa, organizada. O Senhor Jesus Cristo sempre trabalhava dentro de um cronograma, dentro de um plano. Não há desordem aqui. E eles são enviados então para fazer exatamente o que Cristo estava fazendo e eles observando. Até então eles eram discípulos. E o que eles estavam fazendo? Atrapalhando, resmungando,
observando, causando dificuldade, mas a partir daqui o Senhor os envia. Nós veremos um pouco mais a respeito do caráter de cada um deles, é realmente fascinante em nossos próximos estudos. E eles seguem então, o Senhor os envia, nós lemos aqui neste versículo, deu-lhes poder, então os envia a pregar e os envia a realizar aqueles sinais, preparando na Galiléia o caminho para que o Senhor viesse depois, pregando o Evangelho também. O Senhor os chama e os coloca pela primeira vez para realizar esse trabalho. E essa é a terceira fase. Então há a quarta fase do treinamento ou chamado dos apóstolos. Você se recorda que isso acontece após a ressurreição do Senhor, após a ascensão. O Senhor ainda não havia subido para a eternidade, ele aparece aos discípulos, ele ainda não havia enviado o Espírito Santo, mas quando ele sobe, no dia de Pentecostes, ele envia também, então, o Espírito Santo. Observe, é interessante, neste primeiro envio, nessa terceira fase, eles devem ir bem pertinho. Não vão, diz o Salvador, aos gentios, não passem as fronteiras de Israel, indo para a Síria, indo para os gregos, não sigam em frente, fiquem aqui perto de mim, não é? Como uma mãe, um pai observando o filho que está aprendendo, fique diante do meu campo de visão e segurança. E eles vão, então, a Galiléia, pregando o Evangelho. E passando alguns dias, nós lemos que eles retornam ao Senhor, e eles retornam alegres, eles retornam rejubilando, eles retornam maravilhados, eles retornam cheios de alegria, mas eles retornam também cheios de hematomas, chamuscados, por causa do atrito e das contradições dos homens quanto ao Evangelho, não é? É a primeira vez que eles colocam o corpo no serviço. Então, na terceira vez, no quarto momento, quando o Senhor sobe ao céu e envia o seu Espírito, aqui agora, com a sua comissão, eles são enviados para além das fronteiras de Israel. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Eles haviam aprendido. Eles foram treinados gradativamente. Eles foram moldados, eles observaram, eles ouviram, eles começaram a colocar a mão nos espinhos, a seguir em frente, a serem disciplinados pelo Senhor, repreendidos pelo Senhor, moldados pelo Senhor, testados, levando o Evangelho, e então são enviados ao mundo. E é assim que deve acontecer no chamado de um discípulo, sobretudo de um pastor, de um presbítero, de um diácono. Diácono e presbítero e pastor não são títulos, são exercícios, trabalhos. E aqui está claro o caráter desses homens. Assim, a primeira fase é um chamado de fé em Cristo, a segunda fase é um chamado de estar com Ele, a terceira fase de serem enviados e a quarta fase, o envio final ao mundo. E ao entrarmos nesse capítulo 10, então, nós estamos nesta terceira fase, neste terceiro momento do treinamento dos 12 discípulos. E aqui, pela primeira vez, em Mateus, eles recebem este grandioso título, apóstolos. Bem, nós iremos nesta tarde nos deter somente neste ponto, para depois seguirmos em frente naqueles outros que eu havia mencionado. Apóstolos. Apóstolos. Nós queremos compreender esse termo na Bíblia. Antes de seguirmos em frente, bem, o que é um apóstolo? E quem é um apóstolo? Eu penso que é um tema vital para os nossos dias. Muito já foi dito a respeito disso no passado, pouco tem sido dito em nossos dias. Bem, o termo apóstolo aparece mais de 80 vezes no Novo Testamento, muitas e muitas vezes. Mais ou menos 37 vezes é usado em referência a esses 12. Em outros momentos é usado para se referir a Paulo, 13º, não é apóstolo. Uma dúzia de vezes é usado para outras pessoas além dos 12 e Paulo, outros discípulos. E algumas vezes não é referido a nenhuma pessoa, mas é referido ao ofício, o apostolado, o encargo de apóstolo. A nossa palavra portuguesa apóstolo é, na verdade, uma transliteração do termo grego apostolon, ou apostoloi. E o significado básico dessa palavra é enviado. Agora, você se recorda que o grego do Novo Testamento é um grego mais simples, não é? Havia o grego do mundo clássico grego, não é? De Homero e os grandes escritores, aquela palavra já existia, mas ela tinha um significado um tanto diferente da que é aplicada aqui no Novo Testamento. No grego clássico, era apenas alguém que era enviado. Nós lemos nos registros que era utilizado muito a respeito dos navios de Esparta, os navios de Corinto, que eram enviados para a guerra.
claro, com a autorização dos seus reis. Mas aqui ele adquire um elemento maior, esse termo apóstolo, um elemento singular, peculiar, que há um poder. Eles são oficialmente autorizados e enviados. E essa ideia está por trás desse termo aqui no Novo Testamento. Bem, no Novo Testamento, foi o Senhor Jesus Cristo quem pela primeira vez usou o termo apóstolo para se referir aos 12. Isso não foi pós-Cristo, nem pós-apóstolo ao longo da história do cristianismo. É o Senhor Jesus Cristo quem pela primeira vez toma este termo e o aplica aos seus discípulos. Está aqui no versículo de número 2. Ora, o nome dos 12 apóstolos, ele vai aplicar, ele já tinha aplicado. Mateus, ao escrever, subentende que os seus leitores já sabiam que eles eram apóstolos, que eles tinham recebido este título. Bem, você se recorda agora que o Senhor Jesus, assim como os seus discípulos e todo aquele povo, não falava grego no dia a dia. Eles falavam aramaico. O hebraico era a linguagem sacerdotal usada no templo, embora eles entendessem em muita medida. Mas a linguagem comum, cotidiana, era o aramaico. E aqui o Evangelho de Mateus foi escrito quando o Senhor Jesus Cristo declarou essas palavras e nomeou os seus discípulos como apóstolos, ele usou um termo aramaico. Mas aqui é colocado em grego, apóstolos. E o termo aramaico que o Senhor usa ao classificar aqueles discípulos é provavelmente o termo shaliá, que é uma referência aos anciãos de Israel. E também era o mesmo termo utilizado para os governantes ou anciãos das sinagogas. Agora, esse termo shaliá, ele é antigo entre os judeus e nós encontramos muitas vezes no Antigo Testamento com este mesmo sentido, de alguém enviado em uma missão autorizada e com poder para realizar esta missão, certo? Mas foi traduzida pelos evangelistas como apóstolos, que traz também o mesmo significado. Alguém enviado, com autoridade recebida. Bem, deixa eu dar um exemplo como essa ideia já era conhecida no Antigo Testamento. Abra comigo em 2 Crônicas 17:7. E diz assim: e no 3º ano do seu reinado, isso é Josafá, enviou ele os seus príncipes a Ben-Rail, Obadias, a Zacarias, a Natanael, a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Qual é a figura aqui? O rei dando autoridade e enviando estes homens com autoridade de ensinar nas cidades. E o termo aqui é shaliá, é da raiz shaliá, enviar com autoridade. E você se recorda que o Antigo Testamento ele foi traduzido para o grego, não é? 300 anos antes de Cristo, chamado, na tradução chamado Septuaginta, por causa dos 70 tradutores. E sabe qual é o termo que eles utilizam no grego, da Septuaginta, para traduzir 2 Crônicas 17:7, e o 3º ano do seu reinado enviou, é o termo apóstolos. Ou seja, já era parte da mentalidade dos judeus, o Senhor entendia, os discípulos entendiam, que um enviado era um enviado com autoridade, um apóstolo era alguém enviado da parte de um rei, com grande autoridade para realizar o que haveriam de realizar. Também nós vemos essa ideia de apóstolo, de um chamado oficial, de uma comissão oficial nos profetas do Antigo Testamento. Isaías 6:8, observe. O chamado de Isaías em Isaías 6:8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Percebe? Com autoridade da parte de Deus. E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, o mesmo termo raiz, de quem enviarei, envia-me a mim. Envia-me a mim. Ele deve ir e falar e ensinar, embora o povo não ouviria. Esta ideia também, queridos amigos. Ou seja, atente para isso, nós estamos definindo aqui apóstolo na Bíblia. O Senhor toma um termo que já era conhecido pelos judeus, que traz esse sentido de autoridade, de poder, certificado, que era usado no Antigo Testamento, e que também é a ideia por trás do chamado dos profetas, como enviados por Deus, porque o profeta fala da parte de Deus. Eles eram vocacionados por Deus, lhes era entregue uma mensagem, e eles deveriam entregar esta mensagem com gravidade, com coragem. E esse termo também de Isaías é traduzido na Septuaginta como apóstolo, a quem enviarei. E essa ideia, então, como eu mencionei, de alguém chamado e comissionado, não por si mesmo, mas por um outro, uma autoridade, um representante oficial do rei, está presente aqui neste termo do Senhor Jesus Cristo, pela primeira vez dirigido aos apóstolos. E é nesse sentido
que ele usa o termo para os 12. Um termo já bem conhecido. Bem, ao fazer isso, o que ele está fazendo? Preste atenção, ele está fazendo isso. Ele está agora colocando os seus 12 discípulos no mesmo patamar, na mesma categoria dos profetas do Antigo Testamento, dos mensageiros de Deus do Antigo Testamento. É isso que ele está fazendo. Mas é claro, os profetas escritores, porque havia a escola dos profetas, e aqui nós temos os profetas escritores, os profetas maiores, pela extensão do texto, e os menores. Como eles foram chamados, assim também chama o Senhor Jesus Cristo. Os profetas foram chamados diretamente por Deus, receberam sua mensagem diretamente por Deus, com frequência declaravam assim disse o Senhor. E os apóstolos são agora chamados diretamente pelo Senhor, recebem sua mensagem diretamente dele, e assim como os profetas, eles, os apóstolos, recebem o poder para realizarem sinais, maravilhas, como muitos dos profetas no Antigo Testamento. Você percebe a semelhança? Não é apenas semelhança, queridos, é uma continuidade proposital. O Senhor coloca esses seus 12 simples discípulos em uma continuidade espiritual, teológica, histórica, no processo de revelação, no progresso da revelação divina, à sua igreja. Eles dariam continuidade a isso. E como os profetas de Israel foram canais da mensagem, da revelação de Deus, eles registraram isso, não é? Deus falou, eles entregaram e Deus diz, registra. Assim também, o ensino dos profetas, dos apóstolos, que seria a base da igreja, deveria ser registrado também. Veja comigo Efésios, capítulo 2, versículo de número 20. Efésios 2, 20. Paulo está dizendo que aqueles crentes de Efésio, a igreja, são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Cristo é a base, a rocha, e as colunas é a verdade que Deus entregou pelos profetas a respeito do Cristo e pelos apóstolos. E é sobre estas colunas que a igreja, a superestrutura, é construída. Bem, deixe-me resumir aqui. Ter um apóstolo empregado pela primeira vez, no Novo Testamento, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, aos seus 12. O sentido desse ofício já era compreendido pelos judeus, representantes autorizados, e ao chamar e nomear os seus discípulos como apóstolos, ele o fez de um modo semelhante ao chamado e à comissão dos profetas. Isso tudo nos mostra que os apóstolos no Novo Testamento seriam, primeiro, um grupo especial, segundo, um grupo restrito, terceiro, um grupo pequeno de discípulos. Eles teriam uma missão específica, somente eles poderiam realizar, porque somente eles receberam autoridade, e uma vez concluída esta missão, então, concluía-se também o seu ofício. Não haveriam mais apóstolos. Por quê? Porque como eles foram colocados como fundamentos, colunas da igreja, o ministério apostólico deve cessar ali, não é verdade? Ele não pode se repetir ao longo da história. Observe, o Senhor Jesus Cristo, ele diz de si mesmo que ele é a rocha. Pedro declara, tu és Cristo, filho do Deus vivo. E o Senhor responde a Pedro dizendo, Pedro, sobre esta tua declaração, sobre esta rocha, Pedro era uma pedrinha, a sua declaração é uma rocha, Cristo, filho do Deus vivo. Sobre esta declaração, esta verdade que eu sou o Messias de Deus, eu edificarei a minha igreja. Ele é a rocha sobre a qual a igreja é edificada. E os apóstolos seriam essas colunas, fundações, não é? Os fundamentos da igreja, fincadas na doutrina de Cristo, receberam de Cristo, são enviados por Cristo. E sobre a doutrina dos apóstolos, sobre esta fundação, é construída a superestrutura do prédio da igreja. Essa é a ideia. Eles são os alicerces. Assim você não lança o alicerce novamente, não é? O alicerce é lançado somente uma vez. A pedra fundamental é lançada somente uma vez. Quando você constrói um edifício, quantas vezes você lança o alicerce? Apenas uma vez. Assim não se coloca novo alicerce, como se não se coloca nova pedra angular. De maneira que durante cada geração, desde a ascensão de Cristo, o Senhor está construindo a sua igreja, ele está adicionando a esta igreja, a este prédio, que é a igreja, o templo, pedras, tijolos vivos, que são pessoas salvas. Mas
a fundação e as colunas já foram estabelecidas. O fundamento, a pedra angular, colocada uma só vez. E de cara nós entendemos que não pode haver apóstolos em nossos dias, porque eles tinham uma missão específica como os fundamentos da igreja do Senhor. Veja o versículo de número 2, então. Ora, os nomes dos 12 apóstolos, são estes, aqui ele traz a lista. Mas a pergunta que deve antecipar é, por que 12 apóstolos? Por que não 7? Por que não 15? Bem, a razão, eu não me delongarei nisso, é porque é um simbolismo muito grande na palavra de Deus quanto ao 12. Os apóstolos representariam o Israel espiritual de Deus. O Israel terreno era representado pelos 12 patriarcas, as tribos não é que compunham o Israel. E a esses 12, os apóstolos, o Senhor conferiu a transição entre a velha e a nova aliança. Registrar, ensinar e estabelecer as bases. Veja Mateus capítulo 19, versículo de número 28. Há um elemento mostrando isso aqui. Mateus 19, 28. Estas palavras, e Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós, os apóstolos, vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Você percebe o simbolismo? Agora veja lá em Apocalipse, no último livro, no capítulo 21, no versículo de número 12, palavras, figura que você já conhece, Apocalipse 21, versículo 12, a grande cidade, a igreja, Jerusalém, que desce do céu, no novo céu e na nova terra, não é? Para dentro do novo mundo, e tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Todo o Israel de Deus, essa é a representação que a igreja é gentil, é judeu, é todo aqui, esta ideia. E nós lemos no versículo 13, do lado oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. A igreja tem 12 fundamentos. E neles, os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Você percebe a imagem aqui? É por esta razão. Essa é a razão porque os 11 apóstolos, depois da morte de Judas, sentiram a necessidade de completar novamente o número de 11 para 12, antes da vinda do Espírito Santo. Naquele episódio da escolha de Matias, não é, para o apostolado. Isso aqui nos ensina um número de critérios para a escolha de um homem como apóstolo. Eu gostaria que você atentasse para isso, porque isso lhe dará o parâmetro bíblico para discernir em nossos dias todo o erro que tem sido lançado por esses chamados apóstolos modernos. Os 12 eram um grupo definido de discípulos escolhidos pelo Senhor Jesus. Esse é o primeiro critério, escolhido a dedo pelo próprio Salvador. E aqui está o primeiro requerimento, o primeiro critério bíblico para alguém ser um apóstolo: estar com o Senhor Jesus desde o início do seu ministério. Eles deveriam ter acompanhado o Senhor Jesus Cristo desde o início do batismo do Senhor, a sua pregação pública, até a sua ressurreição. Deveriam estar com Ele, ter estado com Ele, observando, aprendendo, sendo ensinados. Você lembra que não eram só os 12, havia um grupo maior. Mas aqui está o requerimento de estar pessoalmente com o Senhor, ou receber diretamente de Jesus, o Salvador, o ensino. Eles receberiam autoridade para curar, expulsar demônios, pregar o evangelho do reino, e fazer os mesmos sinais, entregar a mesma mensagem que o Senhor já vinha pregando. E assim, a realização destes sinais, dessas curas, destes milagres, serviria então para identificá-los com o Senhor, com o Mestre. Você se recorda do episódio após a ressurreição de Cristo, Pedro pregando, e João também, e o Sinédrio prende eles, e oprimem eles. Eles dizem: nós devemos ser fiel a Deus e não aos homens, não importa falar, que Deus nos comanda. E eles surram os apóstolos e enviam. E eles notam, é interessante, que eles tinham andado com Cristo. A partir de quê? Eles eram homens simples, galileus, iletrados, a maioria deles. Eles deveriam ser com o seu mestre. Aqui está, eles tinham andado com o Senhor. Por isso que eles eram chamados, os primeiros discípulos, de
cristãozinhos, esse é o significado de cristão no grego, pequenos cristos. Esse é o primeiro critério, eles deveriam estar com o Senhor. Com o Senhor. E assim eles seriam treinados, eles seriam enviados, e junto com o Senhor estabeleceria para eles o modus operandi para o futuro ministério deles após a sua ressurreição, após a sua ascensão. Esse é o primeiro critério para um apóstolo. Devia ter recebido direto do Senhor Jesus o modus operandi, a maneira de agir, de operar, a mensagem, o ensino. E nós lemos mais adiante, é claro, você se recorda sobre o chamado e envio de outros 70 discípulos. Claro, motivado pela seara que era grande, a necessidade do momento, eles deveriam ir. O Senhor os envia, não para a Galileia, como os primeiros 12, eles são enviados para a Judéia, em direção a Jerusalém, pregando, evangelizando, preparando o caminho da jornada de Cristo até Jerusalém, a sua cruz. Mas eles foram designados para uma missão provisória. Então nós não ouvimos mais nada a respeito desses 70. Nada. Não lhes é dado um título, eles não permanecem como grupo de 70, mas os 12 permanecem. Os 12 recebem um título. Queridos amigos, tendo encerrado a missão dos 70, o grupo se dissolve, ele não permanece. Somente 12 eram apóstolos. Veja você, nem mesmo o apóstolo Paulo se considerava como um daqueles 12. Não, que ele não se considerava apóstolo, mas ele não se considerava parte daquele grupo inicial. Ele considerava a si mesmo como alguém que nascera apóstolo fora do tempo. Qual foi o tempo? O tempo do treinamento direto com o Senhor Jesus, do sofrimento, de andar com Ele. Ele era, claro, um apóstolo. Ele magnifica o seu apostolado, mas no que se refere aos 12, nem mesmo ele se considerava como parte daquele grupo pequeno. Os 70 se dissolveram, os 12 permanecem, que está o primeiro requisito, receber diretamente do Senhor. O outro requisito para o apostolado é ser uma testemunha visual, ocular da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Isso é, ter pessoalmente visto o Senhor após a sua ressurreição. Você se recorda que depois da morte de Judas, antes da descida do Espírito Santo, Pedro e os demais apóstolos, eles decidem, percebem a necessidade de completar o número dos 12, porque o Espírito ainda não tinha vindo. Nesse momento, 2 requisitos para que alguém tomasse o lugar de Judas foi levantado. O primeiro deles, deveria ser um homem que acompanhou o Senhor desde o início, entre os discípulos, não é? E assim poderia ter recebido o ensino do Senhor, diretamente do Senhor, para poderem transmitir fielmente. E em segundo lugar, deveria ser alguém que fosse uma testemunha ocular da ressurreição. Lá em Atos capítulo 1, versículo 21 a 22, nós temos vários desses homens que estavam desde o início e que foram testemunhas da ascensão de Cristo, a sua ressurreição. E aqueles 2 homens que serão selecionados estavam ali. Agora, isso foi feito para cumprir o comando do Senhor Jesus Cristo aos apóstolos. Veja Atos capítulo 1, versículo de número 8. Atos 1:8, eles deveriam fazer isso. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis, observe, testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eles estavam ali vendo o Senhor subir, o Senhor enviaria poder, e um dos requisitos para um apóstolo é que eles sairiam representando o Senhor como testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Está de acordo com esse texto aqui. Isso é cumprido, é claro, o comando do Senhor é cumprido logo no dia de Pentecostes, ou melhor, um pouco antes, com a escolha dos 12, então no dia de Pentecostes, com a vinda do Espírito. Agora, isso não significa que todos aqueles a quem o Senhor apareceu eram apóstolos. Paulo nos diz que o Senhor apareceu a mais de 500 irmãos, a muitos irmãos, mas ele não chama aqueles irmãos discípulos de apóstolos. Eles não recebem esse título. Os 12 permanecem. Agora, lembre-se de algo importante. Paulo foi a última pessoa, o último homem a quem o Senhor Jesus Cristo apareceu após a sua ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, você se recorda, ele defendendo o seu apostolado, ele diz aos Coríntios essas palavras, 1 Coríntios 15, 8, e por derradeiro, por último, de todos me apareceu também a mim como um nascido fora do tempo, aquilo que eu acabei de explicar. Assim, depois disso, nós não encontramos mais ninguém no Novo Testamento reivindicando
Cristo ter aparecido para ele, ter visto a Cristo pessoalmente. Nem mesmo os companheiros de Paulo, nem mesmo Timóteo, nem mesmo Tito, alguns dos quais escreveram partes do Novo Testamento, não é? Marco transcreveu o Evangelho de Pedro, e Lucas, Atos e seu Evangelho, mas não eram apóstolos. Não eram apóstolos do Senhor. Assim, queridos amigos, não existem mais testemunhas oculares da ressurreição de Jesus hoje. Paulo foi o último. E o último a morrer dos apóstolos foi João. E assim, com a morte do último apóstolo, testemunha ocular que esteve com o Senhor desde o início, não existe mais apóstolos desde então. Assim, não existem apóstolos genuínos, bíblicos, verdadeiros, legítimos hoje. Aqui está mais um requisito para o apostolado. Eles deveriam ser as colunas da igreja. Bem, foi dado a eles que eles deveriam, pelo seu ensino detalhado, através de seus escritos e ensino pessoal nas igrejas, lançar os fundamentos da igreja. Seriam estes homens que seriam os intérpretes autorizados do ensino e do ministério de Cristo. Haviam muitos outros vendo Cristo ensinar e ministrando, mas foi dado somente esses 12, seriam os intérpretes do que Cristo fez, por que ele fez, de que maneira, qual o sentido. Eles deveriam colocar isso no papel. Eles deveriam ser os fundamentos. E você se recorda que fundamento se lança só uma vez, não é? 1 Coríntios 3:10, como eu mencionei, mas deixe-me firmar isso com essas palavras de Paulo em 1 Coríntios 3:10. Ele diz, 10-11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, fino, palha, a obra de cada um se manifestará. Isto é um ensino da mensagem de Cristo. Na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Aqui está. Mas deixa eu mencionar ainda mais um quesito para o apostolado. Além de ser um dos fundamentos da igreja, lançando o ensino pessoalmente nas igrejas, em toda parte onde igrejas foram fundadas, seus escritos registraram a interpretação correta do ensino e ministério de Cristo. Você está numerando aí, querido amigo? Você está começando a perceber como não há mais apóstolos em nossos dias? Isso é muito importante, porque há homens e mulheres em nossos dias que soberba, arrogantemente se arrogam o título e o ofício de apóstolo. São enganadores, são charlatões, não tenha medo das ameaças dessas pessoas. Não foram chamados por Cristo, não foram autorizados pelo Senhor, não faz qualquer sentido, uma vez que o apostolado foi para o início como fundamento, e nós estamos vendo isso aqui. Mas aqui está um outro quesito para ser um apóstolo. Sinais e maravilhas. O Senhor Jesus deu a eles, como nós lemos aqui, este poder, e posteriormente a Paulo também, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder, autoridade sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Se você ler com calma, em detalhes, vai perceber que nem a nós foi dado o poder de expulsar demônios. Isso é uma prerrogativa de Cristo. Cabe a nós orarmos. Mas este é outro assunto, eu lhe remeto ao estudo sobre a doutrina do Espírito Santo, mas aqui está mais um sinal. Você se recorda qual era o propósito dos sinais dos apóstolos? Bem, era autenticar uma nova mensagem à nova igreja. Os profetas realizaram sinais, a maioria, escreveram a sua mensagem, eram vistos como servos de Deus, canais da revelação de Deus, e os apóstolos agora a mesma coisa. Eles precisavam desses sinais para autenticar diante dos olhos do povo que eles, e não aqueles, eram os enviados autorizados por Cristo. É importante lembrar, não é? Que somente os apóstolos, os 12, 13, e mais um pequeníssimo grupo, que era um grupo apostólico, não apóstolo, mas estavam sempre com os apóstolos, associado com eles, que realizaram milagres. Não foi toda a igreja, não era toda a igreja. Sinais e maravilhas eram exclusivos dos apóstolos. Veja Atos, capítulo 5, versículo número 12. Atos 5, 12. Isso é importante. E muitos sinais e prodígios, a igreja havia se reunido, milhares de crentes, e no meio deles muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Queridos amigos, sinais e maravilhas eram exclusivos dos apóstolos.
Assim é errada e falsa a reivindicação de muitos grupos evangélicos de que sinais e maravilhas eram realizados por todo mundo na igreja, em todo lugar, em todo momento, em toda parte, não, pelos apóstolos. E um pequeno número de homens que estavam junto com o grupo apostólico, e somente. Agora, Paulo, o último dos apóstolos, ele viveu para ver os sinais dos apóstolos cessarem. É claro, conforme eles foram registrando no Novo Testamento a mensagem recebida de Cristo, a base da igreja, eles não necessitariam mais dos sinais para autenticá-los como apóstolos, eles haveriam de partir também. Por exemplo, eu mencionei da última vez que Paulo possuía poderes, dado por Cristo, o mesmo dado àqueles 12 apóstolos. Sinais, maravilhas, etc, etc. Mas conforme ele segue registrando as cartas, o período apostólico terminando, os apóstolos passando, nós vemos que esse poder é como que retirado gradativamente deles. Deus gradativamente tira isso. Ele não pôde, por exemplo, no correr do tempo, curar Timóteo, você se recorda? Ele escreve a Timóteo, Timóteo, tome um remédio, tome vinagre de vinho, vinho azedo, não é? Por causa da tua gastrite, da tua importunação intestinal. Não fique só bebendo água de Éfeso, que é contaminada. Por que ele fez isso? Porque ele não curou Timóteo, seu companheiro que estava junto com ele em todo lugar. Nós vemos ele deixar Epafrodito doente, em 1 Timóteo 5,23, ele fala para Timóteo, em 2 Timóteo 4,20, ele diz, Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Em outra oportunidade, Epafrodito esteve doente. Por que ele não curou? Que crueldade! Porque as cartas finais já estão sendo escritas, os apóstolos estão partindo, as bases estabelecidas, os sinais somente acompanhavam os apóstolos. E aqui nós temos o propósito deles e como eles cessaram. Se lembra que o próprio apóstolo Paulo, ele tinha o quê? Uma enfermidade, um espinho na carne. Provavelmente um problema ocular, uma dificuldade que o impedia de fazer toda a obra como ele desejava. Ele nos diz em uma das suas cartas, veja, sou eu que estou assinando estas grandes letras, fui eu mesmo, é do meus punhos. Grandes letras, como quem não consegue escrever ali certinho, é grande, a visão está ruim. Outro momento é alguém que tem que escrever para ele e enviar a carta. Eu envio esta carta pela mão de fulano. Provavelmente uma enfermidade ocular, imaginamos, supomos. Um espinho doloroso na carne, ele põe nesses termos. Mas ele não teve o poder para curar a si mesmo e o Senhor também não fez, deu-lhe graça. Assim, meus irmãos, amigos, o propósito desses sinais foram cumpridos quando Cristo cumpriu sua missão e os apóstolos escreveram o Novo Testamento, e porque eram eles que registravam, eram eles que realizavam os milagres, eram sinais autenticatórios deles como apóstolos, uma vez que os apóstolos passaram de cena também os sinais. Você se recorda que eles não foram substituídos? Você se lembra que após o ingresso de Matias, não é? O número dos 12, antes de Pentecostes, o Espírito vem autenticando com poder aqueles. Eles seguem em frente. Naturalmente, os apóstolos deveriam morrer, não é? Em um momento. E o primeiro apóstolo a morrer é Tiago, irmão de João, lá da Galileia. E nós não lemos que ele foi substituído, como foi Judas por Matias, porque o Espírito já tinha sido enviado e a comissão enviada, eles deveriam morrer no momento. Pedro não foi substituído, nenhum deles foi substituído como apóstolo. Quer dizer que o ministério dos apóstolos termina com os 12, Paulo, 13º. Você encontra na Bíblia informação autoritativa, diretrizes para escolher presbíteros e diáconos, tem que ser assim, 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 mas você não encontra nenhuma direção para escolher profetas e escolher apóstolos, porque devia permanecer, cessar lá, fundação. Não há instrução para separação e comissão de apóstolos. Porque, queridos amigos, apóstolo, marque isso. Apóstolo não era um dom de apóstolo, isso não era dom. Apóstolo era um ofício. Apóstolo não era um dom como o dom de profecias, de línguas, curas, que várias pessoas receberam. Não, apóstolo é uma designação, e para aqueles 13 em particular, os 12 mais Paulo, incluía o ofício chamado pessoal, o reconhecimento de todos e o poder. Os dons eram dados para o ofício, mas apóstolo não era um dom. Você pode dizer, bem, o dom continua hoje. Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Bem, alguém pode perguntar, e quanto a Paulo? Chegamos então em Paulo. Paulo, apesar de não estar no grupo dos 12,
iniciais, ele recebe o mesmo comissionamento do próprio Senhor Jesus Cristo, incluído no grupo apostólico. E o próprio Paulo nos aponta 4 elementos como prova do seu apostolado direto de Cristo. Primeiro, ele nos diz que ele viu o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Abra comigo, isso é importante, em Atos capítulo 26, versículo de número 16. Atos 26, 16, ele viu o Senhor, aqui está o registro. Ele fala aqui sobre a sua conversão, Cristo aparecendo a ele e disse: quem és, Senhor, a grande luz? Não é? Deixa eu começar pelo versículo 12. Sobre o que indo então a Damasco, isto é Paulo, com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, veja, quando o sol está a pique, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol. Imagine você, quando o sol estava a pique, a luz ainda era mais forte, cuja claridade me envolveu a mim e os que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele viu, e aqui está a comissão: mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci para isto, para te chamar, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Aqui está, primeiro sinal do seu apostolado, primeiro elemento se cumprindo nele. Ele viu o Senhor Jesus Cristo. É claro, não nos é dito aqui que ele viu a pessoa de Jesus, ele viu uma luz, depois ouviu o Senhor dizendo: sou eu. Então o Senhor é quem estava naquela luz. Agora lembre-se, o Senhor Jesus Cristo já tinha subido ao céu e recebido o seu corpo glorificado. E ele vê então o Senhor Jesus Cristo na mesma imagem, na mesma figura, assim por dizer, que João vê o Senhor Jesus Cristo ressurreto, quando ele lhe revela. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 16, veja a semelhança. Esse é o Senhor Jesus Cristo que Paulo viu. Apocalipse 1, 16. Ouça essas palavras, essa descrição. E ele, isto é Jesus, Filho do homem, Filho de Deus, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandente, como o sol do meio-dia. Ele vê a Jesus Cristo. Agora deixa eu estabelecer algo importante. Eu sou apóstolo, sabia? Porque eu vi o Senhor, claro. Eu vi o Senhor também numa visão, ele apareceu a mim. Há uma diferença entre aparição e visão. Aparição é algo objetivo, não é? Aparece, está aqui. Tanto você quanto as pessoas em volta veem. Visão é algo subjetivo. É na tua cabeça, uma visão, um sonho, alguma coisa. Não. Você teria que ver com os olhos, com o globo ocular. E ele viu. Há mais alguém que viu o Senhor Jesus desta maneira, reivindicada no Novo Testamento depois disso? Aqui está o apóstolo Paulo. Segundo, ele foi chamado e comissionado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo, nós já vimos aqui, te enviarei, mas veja Atos 9, 15 também para afirmar esse ponto. Atos capítulo 9, versículo de número 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque para Ananias, vai até Paulo, porque este Paulo é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Comissionamento direto do Senhor na aparição e aqui, não é? Ele foi chamado direto pelo Senhor e comissionado por ele. Terceiro, ele registra os sinais do seu apostolado. Abra comigo em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo de número 12. 2 Coríntios 12, 12. Que está a lista provando ele próprio o seu apostolado. Lá no final, 2 Coríntios, Paulo descrevendo: os sinais, marcas autenticatórias do meu apostolado foram manifestados entre vós, coríntios, com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Ele também recebeu isso do Senhor.
E lembre-se, é um quarto sinal presente na vida de Paulo, que era um sinal típico, específico e necessário dos apóstolos. Os apóstolos foram chamados a representar Cristo e a sofrer por Cristo. Em Atos capítulo 9, no versículo de número 16, mais uma vez, nós recordamos essas palavras. Atos 9, 16, e eu lhe mostrarei, Paulo, quanto deve padecer pelo meu nome. Agora veja Colossenses 1, 24. Ele dizendo aos colossenses o que ele padeceu por causa do Senhor Jesus Cristo e o seu testemunho. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. E você se recorda da imensa lista de sofrimento do apóstolo Paulo lá em Gálatas, capítulo de número 2. Não temos tempo para descrever, para lê-la. Surrado 5 vezes pelos judeus, naufragou 3 vezes, apedrejado, marque isso, perseguido por ladrões, passando necessidade, tantas e tantas e tantas e tantas coisas. Imagina a costa deste homem. Você já viu a foto de um escravo africano no Brasil, depois que era chicoteado, aquelas cicatrizes ali? A gente vê essas fotos por aí, não é? Imagine Paulo sendo tratado desta maneira 5 vezes. Que grandes cicatrizes não havia nas costas de Paulo. Suas mãos secas, ressecadas, seu corpo ressecado, seus pés andando e dormindo no relento, subindo pedras, descendo rios, seus olhos fundos, seu cabelo já não tinha, né? Nos dizem que ele era calvo. Sofrimento, sofrimento, sofrimento. Sofrimento por Cristo. Nós lemos sobre os 12 apóstolos, como eles morreram. Tiago, decapitado. E a tradição, a história nos indica que os demais foram crucificados, ou em X, ou de cabeça para baixo, ou arrastados por cavalos, ou afundados, ou queimados. Todos eles tomaram o cálice do Senhor. Cálice de sofrimento. Agora, compare isso, esta marca dos apóstolos, com os falsos apóstolos de nossos dias. Estão eles sofrendo desta maneira? Não. Eles andam no luxo, não é? E reivindicam o melhor desta terra para si mesmo. Oh, querido, será que você tem alguma dúvida sobre a falsidade desses homens e mulheres? Não se engane com a lábia, com o sorriso. Não seja ignorante da palavra de Deus. Nós precisamos aprender a identificar o erro pela palavra e rejeitá-lo e confrontá-lo. Paulo se via e era visto pelos demais apóstolos como pertencente à mesma categoria deles, e não parte de uma segunda geração de apóstolos, terceira e assim por diante, vários apóstolos até os nossos dias. Os 12 os viam como apóstolo. Eles creditaram os escritos de Paulo. Você se recorda Pedro, lá em 1 Pedro 3, de 15 a 16, não lerei, como nosso irmão Paulo tem escrito em suas cartas, pontos difíceis que os indoutos torcem. Ele reconhece os escritos de Paulo como escritura sagrada, inspirada por Deus. Agora alguém pode se perguntar, mas no Novo Testamento nós vimos outras pessoas sendo chamadas de apóstolos. O termo sendo usado. Sim, é usado para Tiago, para Barnabé, para Silas, para Timóteo, para Tito, para Andrônico, para Júnias. Esse termo é oferido a eles. Nosso tempo não nos permite lidar com cada um deles, mas veja, resumindo, o uso do termo apóstolo em referência a esses homens não trazia a mesma conotação do termo usado aos 13, os 12 apóstolos e Paulo. O uso desse termo apóstolo para esses homens que eu acabei de mencionar aqui tinha apenas o sentido primário de comissionados, de missionários, de alguém enviado. Alguém que foi enviado pelos apóstolos ou pela igreja para anunciar o evangelho em um lugar onde os apóstolos não tinham ido. Ou seja, nós podemos trazer um paralelo desses homens aos missionários de nossos dias e ao longo da história. Que são missionários, são apóstolos, são enviados a pregar o evangelho em lugar onde o evangelho não chegou, estabelecer a igreja. Assim são esses outros homens, Tiago, Barnabé, Silas, Apolo, Timóteo, Andrônico e Júnias. Essa era a ideia. Não é que eles tinham o poder apostólico, somente os 12, aqueles elementos do seu chamado. Alguém enviado, não é? Para plantar igreja em lugares onde o evangelho de Cristo não tinha chegado. Eles foram separados pelos apóstolos ou pelas igrejas
e enviados, delegados como mensageiros do Evangelho. O mesmo para Timóteo, o mesmo para Tito. Esse termo apóstolo foi continuado depois na história, sendo usado pela igreja, como alguém enviado para pregar o Evangelho. Nós lemos sobre Patrick, não é? O apóstolo dos irlandeses. Ou essas palavras, o enviado aos irlandeses para pregar o Evangelho. Agostinho, enviado à Inglaterra, esqueci o nome do outro, enviado aos alemães, né, aos povos germanos, os apóstolos disso, apóstolos daqui no sentido de enviados apenas, mas não como os 12. Agora, na malandragem de alguns falsos apóstolos de nossos dias, para não usar o título de apóstolo e querer reivindicar a mesma autoridade de curar, de estabelecer a verdade, etc, etc, eles tomam esse termo missionário. Missionário é não sei das quantas, missionário isso ou aquilo. Mas eles não são missionários. Eles não foram a nenhuma terra distante pregar o Evangelho onde nunca o Evangelho tinha se pregado. Eles não entraram no meio da selva amazônica para encontrar os índios do Equador, onde eles estão bem confortáveis em seus cassinos religiosos, morando em suas mansões, no seu cenário típico, onde todo teatro acontece. Eles não são missionários de Cristo, levando o Evangelho a pessoas que não ouviram, na África, na Ásia, no Afeganistão. São falsos, são mentirosos, são apóstolos de Satanás, que não pregam a verdade da palavra de Deus. Será que você tem alguma dúvida, queridos amigos? Não disse o Senhor Jesus que nos últimos tempos viriam falsos enganadores, cujo Deus dele não é o Senhor, mas o ventre, ter, possuir, que desejam o poder e a autoridade, não para irem enviados por uma igreja, mas para justificarem suas heresias. Eu recebi de Deus, eu sou apóstolo. São falsários, homens e mulheres iníquos. Mas estes homens de nossos dias, diferente daqueles missionários e dos missionários bíblicos, apóstolos enviados ao longo da história, eles não querem o trabalho de missionário. Eles não querem o trabalho do apóstolo enviado ordinário, né, depois dos 12 apóstolos. Eles querem apenas o título e a autoridade e o simbolismo do poder associado com apóstolos. Não se engane, queridos amigos. Queridos amigos, cessaram-se os apóstolos. Por quê? Porque não há mais ninguém, depois dos 12 e Paulo, que tem estes requisitos que nós vemos aqui para um apóstolo. Com o Senhor, recebendo diretamente do Senhor o ensino, testemunha ocular, não visão, ver, objetiva, comissionado por Cristo, sinais dos apóstolos. Mas pastor, eles não estão fazendo milagre, nós consideramos isso domingo passado, não é? As curas de Cristo e dos apóstolos, e as supostas curas dos curandeiros evangelísticos dos nossos dias, não é? Curas de Cristo, orgânica. Pedro corta a orelha daquele servo do sumo sacerdote, o Senhor põe de volta. Peça um apóstolo nos nossos dias fazer um negócio desse. Ele ressuscita um morto podre, fétido. Aqui está alguém com um braço mirrado, o braço só chega até aqui, nasceu assim, os dedos estão aqui, o Senhor estica-o de volta. Aqui está alguém sem o globo ocular, cego, o Senhor cria. Aqui está 2 pães, o Senhor pega somente 2 pães e quebra e nasce mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Do nada, assim como ele disse, haja luz, porque ele é Deus, ele criou o que não existia, ex nihilo, do nada, ele traz o pão e o peixe à existência do nada. Peça algum desses charlatões para fazer isso. Somente em um ambiente filmado, com teatro, com alguém encenando e um suposto testemunho. Quais são as curas psicossomáticas? Uma dor aqui, uma dor... Ele tinha uma dor aqui, tinha uma dor aqui, quão diferente dos milagres de Cristo. Imediatos, orgânicos, inquestionáveis. Eu lhe remeto ao nosso estudo de domingo passado. Assim nós chegamos à nossa conclusão aqui, dessa introdução. E a pergunta é, se os apóstolos morreram, quem deveria dar continuidade à obra dos apóstolos, não ao ofício? E a resposta na palavra de Deus, nós vemos que quem deveria dar a continuidade não eram outros apóstolos, mas sim presbíteros e diáconos. Os 12 apóstolos de Cristo e Paulo, eles direcionaram a separação, coordenaram a separação e a eleição de anciões, presbíteros, nas igrejas da Judéia, da Ásia, pessoas que seriam pregadores da mensagem dos apóstolos, para que os apóstolos pudessem seguir em seu ministério itinerante pelo mundo inteiro. Eles estabeleceram esses presbíteros.
Os presbíteros deveriam ser fixos em cada igreja local, recebendo os salvos, batizando-os, entregando as ordenâncias, ceia do Senhor, recebendo na membresia aqueles que tinham de fato sido salvos e pregando, ensinando a doutrina dos apóstolos, não suas próprias ideias. E assim eles proveram, os verdadeiros apóstolos, uma liderança para a continuidade da obra do Evangelho, o recebimento dos salvos, etc., a igreja do Senhor Jesus Cristo. São esses que continuariam o trabalho dos apóstolos, não como apóstolos, mas pastores, presbíteros. E essa continuação, é claro, não significa a transferência da autoridade e poder dos apóstolos para eles, não. Observe, eles separaram presbíteros, que é o termo ancião. Domingo passado eu mencionei, alguns domingos atrás eu mencionei como a igreja cristã, ela naturalmente herda muitos elementos da sinagoga em seu culto, não é? E aqui está um deles, de acordo com o padrão dos anciãos da sinagoga. Eram vários e havia um regente. E aqui eles estabelecem nas igrejas homens idôneos, etc., separados pelo próprio povo e levados como presbíteros. E ele dá também o termo bispo, mas bispo e presbítero são a mesma coisa, é a mesma pessoa. A diferença é que o presbítero, o ancião, ele deve supervisionar. Esse é o sentido de bispo, né? Para cima, de cima, scopus, o todo. Gerenciar o todo pela palavra, conduzir a igreja pela palavra. A autoridade na igreja é Cristo. E o cetro da sua autoridade é a sua palavra. Não um homem. Mas o Senhor delegou esta autoridade a estes homens para ensinarem a sua palavra. E é um chamado do alto a todo pastor, é claro que há, não como os dos apóstolos. Nós lidaremos com isso em outra oportunidade. Esses homens não significa que eram necessariamente cabelos brancos, idosos, mas significam que eram pessoas graves, sérias, não eram neófitos na fé, da ideia de presbítero ou ancião. Eles eram eleitos, não era requerido deles que fossem testemunho ocular do Senhor Jesus, que tivessem poderes e sinais, nem que escrevessem o Novo Testamento. Eles deveriam construir sobre a base que é os apóstolos. É isso que Paulo disse. Eu lancei o fundamento, eu fui até vocês, não havia ninguém aí em Corinto que conhecia Cristo, eu estabeleci o fundamento, a salvação é Cristo. E agora nós separamos presbíteros aqui para construir sobre esse fundamento, não mude. A verdade foi entregue uma vez por todas. Não há outras verdades sendo reveladas, nos diz a palavra de Deus. E assim, essa direção tomada pelos apóstolos para a preservação do seu ensino foi essa. Primeiro, eles registraram o ensino que eles receberam do Senhor. Eles registraram, eles não confiariam o seu ensino à tradição oral, passar de boca a boca. Seria pervertida, não é? Já brincou de telefone sem fio? Imagina Satanás no meio desse telefone sem fio. Seus falsos apóstolos. Assim eles confiam a verdade que receberam de Cristo ao texto, cânon das Escrituras. E a segunda maneira de preservar o seu ensino foi separando estes homens, estabelecendo presbíteros que ensinassem a doutrina dos apóstolos que eles receberam de Cristo. De Cristo, o que eu recebi do Senhor, diz Paulo, também vos entreguei. Lembra? Sobre a ceia, sobre a adoração, etc. E ele registra. E os pastores devem tomar este texto, esta verdade, e partir sempre dela para a edificação da igreja local. Assim, eles preservaram o seu ensino, registraram, não confiaram à tradição oral, estabeleceram presbíteros. Quem são os diáconos? Os diáconos são aqueles que se dedicam ao auxílio. Nós vemos lá no livro de Atos, capítulo 4. Eles não são necessariamente pessoas que ensinam ou governos na igreja. Agora, depois da morte dos apóstolos, logo ali, falsos profetas, falsos apóstolos começaram a aparecer. Paulo diz que chorava muitas vezes, porque ele sabia que lobos devoradores, falsos líderes, já estavam se introduzindo na igreja. João diz que muitos falsos apóstolos já se tinham espalhado pelo mundo. Discípulos de Satanás, servos de Satanás. Dentro da igreja, levantaram-se alguns, desejando proeminência, e fora da igreja depois, alguns começaram a misturar o cristianismo com as religiões da época, o budismo e tantas outras coisas, e criaram suas ideias místicas com o gnosticismo, e você vê isso no século II se espalhando. E aqueles falsos mestres que se levantam dentro da igreja começam a buscar proeminência.
E dizerem, não, bom, nós não somos apóstolos, mas nós somos bispos, e os bispos vêm depois dos apóstolos, fez a Timóteo, e Tito era um bispo, e nós somos continuidade, temos autoridade para conduzir aqui como Tito e Timóteo de maneira alguma. Porque bispo e presbítero é uma pessoa só, apenas ampliando a visão. E ao longo do primeiro século, então, reivindicando esse título e autoridade de bispo, que eles começam a querer coordenar, começam a aparecer grandes figurões, até que um figurão que se dizia um grande ali, seguidor dos apóstolos, na linhagem dos bispos Timóteo e Tiago, se levanta sobre a igreja de Roma, as igrejas de Roma, e começa a dar a si mesmo, depois de algum tempo, não é? Com a instituição do cristianismo pelo imperador Constantino, o título de o bispo preeminente, o arcebispo, arquebispo, não é? O principal dos bispos. E logo depois, naturalmente, por uma busca por grande poder, as pessoas começam a elevar o seu título, não é? Eu não somente sou bispo, eu sou o pai dos bispos e dos presbíteros e de toda a igreja. Sou o pai dos pais. Se os pastores são pais, eu sou o pai deles, porque eu coordeno eles. Em latim, pai dos pais é patrus patrum, de onde você tira papa, patrus patrum. E daí surge, então, este que é um anticristo. E nós chegamos, então, depois de tudo isso, ao final do século XIX, com o surgimento da chamada restauração apostólica. Por que eu finalizo com isso? Porque o que nós temos hoje desse chamado movimento apostólico, apóstolos, surge, na verdade, no final do século XIX. Não é da mesma tradição da Igreja Católica, que reivindica uma linhagem direta dos apóstolos. Eles reivindicam que o apostolado é um dom, e como é um dom, tem que existir hoje. E reivindicam os mesmos poderes e autoridades dos apóstolos de Cristo. Não é? E o que eles dizem? Bem, esse movimento da restauração apostólica surge dentro desse berço pernicioso, que é o movimento pentecostal, neopentecostal. Uma caixinha de heresias absurda que tem contaminado a Igreja de Cristo ao longo das últimas décadas. Eles chamam isso de movimento da restauração apostólica. Reivindicam que Deus está restaurando a igreja hoje. Eles dizem, os reformadores fizeram uma grande reforma, mas não completaram, e agora Deus está derramando o seu Espírito novamente para completar esta obra. Ele faz através dos novos apóstolos, daí a reforma apostólica. Não é? E com o advento desses homens, desse movimento, você percebe como apóstolos começam a aparecer por aí. Na verdade, começa no século XIX, né, com Irving, lá na Inglaterra, um escocês, esperava por apóstolos. Depois começa a surgir pessoas que se auto-identificam como apóstolos entre os mormons e várias outras seitas. Não é algo novo, não. 40 anos para cá. É novo no Brasil, mas há muitos por aí que já se deram o título de apóstolos, sempre reivindicando, a igreja se corrompeu, Deus me chamou, apareceu para mim num sonho, 2 anjos colocaram a mão sobre mim, me chamou, vai e restaura, como um mensageiro, um apóstolo à minha igreja. Joseph Smith e os mormons. E tantos outros. São apóstolos de Satanás, como os de hoje. São fraudulentos. São homens enganosos. Queridos amigos, eu preciso concluir aqui, há tanto a ser dito. O Senhor Jesus tem restaurado a sua igreja em momentos cruciais, mas levando a igreja a retornar à doutrina dos apóstolos e não trazendo novos apóstolos, porque a sua palavra permanece para sempre. Nós não precisamos de novas revelações. Toda a verdade, diz Judas, não Iscariotes, foi uma vez por toda entregue aos santos. Em verdade, ele é as verdades doutrinárias. Está aqui, registrada aqui. Esta é a régua da verdade, a palavra da verdade. Tudo que nós precisamos saber, não só sobre salvação, mas sobre santificação e como devemos viver. Ah, pastor, eu não vou na sua igreja, eu vou numa igreja apostólica. Queridos amigos, nós somos uma igreja apostólica. E a nossa apostolicidade, é claro, está em nossa continuação, permanência na doutrina dos apóstolos, e não em ter um apóstolo aqui. Você percebe a grande diferença? Deixe-me concluir com estas palavras. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, o nome deste grupo específico e fechado dos 12 apóstolos está aqui na sequência. O Senhor permitindo, nós lidaremos com o treinamento deles e um pouco mais sobre o caráter de cada um deles. Meu querido amigo, meu querido irmão,
Guarde esta verdade em tua mente, tome nota, volte a ler, tenha clareza sobre isso. Nós vivemos em tempos difíceis, perigosos, com falsários em todo lugar, que vêm a você não com chifre verde, arpão e uma cauda, eles vêm como um anjo de luz, sorrindo, bonito, atraindo, apelando à concupiscência carnal das pessoas, ter, ganhar, buscar, prendendo as pessoas com misticismo. De que maneira você esperaria um enviado de Satanás? Um monstrinho estranho aqui, andando por aí. Quando ele aparecer eu vou fugir dele. Não, queridos amigos, eles estão aí. A Bíblia diz que Satanás se apresenta como anjo de luz. Assim, não é de se surpreender que os seus servos se apresentem como apóstolos do Senhor Jesus.